Se você consegue falar inglês, mas quando você tenta falar, você trava ou você sente um grande desconforto, até conhece as palavras do idioma, conhece as pronúncias corretas, mas de alguma forma o seu corpo não corresponde à sua mente. É como se, por exemplo, a sua mente estivesse desconectada do seu corpo. Você sabe de uma coisa e quando você vai colocar em prática, parece que essas coisas não aparecem, elas somem da tua mente. Se esse for o seu caso, assista esse vídeo até o final. Bom, meu nome é Vinícius Vatos, eu sou professor de língua inglesa e eu sou literalmente um especialista em fluência acelerada. Eu trabalho com a metodologia própria, focada justamente em transferência de padrões, uma metodologia minha que foi basicamente embasada aí por vários linguistas muito importantes na história da humanidade, mas não é sobre isso que eu quero falar. Na verdade, eu quero falar justamente sobre essa sua dificuldade. Primeiro, vamos entender que essa sua dificuldade, ela é muito comum, ela não é caracteristicamente sua. Isso acontece porque estudar inglês, aprender inglês é uma coisa completamente diferente de falar inglês. Isso acontece porque o aprender envolve muito mais um esforço mental. Você precisa sentar na cadeira, você precisa se expor ao idioma e naturalmente você vai aprendendo os vocabulários, você vai se familiarizando com as palavras. No entanto, quando se trata de falar, nós precisamos exercitar um músculo muito importante para desenvolver a nossa fluência e a nossa fluidez. E esse músculo se chama língua. Agora pense comigo, se você é um rapaz jovem aí e decide ir para academia, chegando na academia, você não vai conseguir levantar um peso que é superior aos seus limites de força. Então, você não vai chegar na academia no primeiro dia levantar 50 quilos no supino. Por quê? Porque os seus músculos não estão desenvolvidos o suficiente para aquilo. Então, o que você faz para desenvolver os seus músculos? Você inicia com pesos menores. Você vai começar com 10 quilos, 15, 20, e você vai fazendo uma progressão de carga de modo que você consiga eventualmente levantar os 50 quilos. Em breve, esses 50 quilos até são deixados para trás, vocês vão conseguindo aumentar, né, esse limite de força. Na língua inglesa funciona da mesma forma. As palavras, por exemplo, para iniciantes no começo são super difíceis, né, como se fossem trava-línguas. Só que na medida que o tempo vai passando, esses trava-línguas vão diminuindo. Palavras que eram difíceis vão se tornando mais fáceis. E esse ciclo vai se repetindo. Então, na medida que você vai exercitando o músculo da sua língua, as palavras deixam de ser difíceis. Só que há um grande porém nesse processo. Quando a pessoa é iniciante, qualquer esforço que ela faz desenvolve a língua. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca estudou inglês, ela começa a estudar e repetir palavras, ela vai desenvolver a língua porque ela nunca desenvolveu antes, né? Então é um processo natural. Só que existe um nível exato em que a pessoa chega, que é o famoso nível do intermediário ou pré-intermediário, no qual não basta ficar só repetindo palavrinhas ou lendo para desenvolver a sua fluência. Você precisa ter um esforço muito mais intencional quando se refere à língua, porque caso contrário, você vai sempre sentir desconforto com a língua, você nunca vai se sentir fluente, você não vai ter aquela autoestima. E por que você não desenvolve autoestima? Porque quando você fala, você não sente aquela fluidez. E essa fluidez é justamente porque a sua língua não está preparada ainda para que você exerça essa liberdade que você tanto busca. Então aqui eu vou compartilhar 5 dicas que vão fazer com que você consiga praticar sua conversação, destravar o seu inglês, tá? Primeira coisa, não tem para onde correr, tá? Se você não abrir a sua boca, você não vai desenvolver a fluência. Como eu falei, a língua é um músculo. Ler inglês, escutar inglês vai te fornecer vocabulário, vai te fornecer um arsenal de informações para você colocar para fora. Mas se sua língua não está desenvolvida propriamente, se seu cérebro não raciocina rapidamente e não processa as informações rapidamente, esse conhecimento que entra, ele dificilmente sai. Então você vai ser uma pessoa que vai ter uma obesidade mental ali, vamos considerar esse termo, né? Com essas 5 técnicas, você vai conseguir praticar sozinho por conta própria, sem gastar um único real, e é muito fácil, né? Primeira coisa que eu recomendaria é a técnica do Crazy Talker. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a Crazy Talker é a técnica de conversar consigo mesmo. Quando você estiver andando na rua, sei lá, olhe para as coisas ao seu redor e tente montar frases, tente se colocar em posições, cara. Eu sei que parece uma coisa tanto esquisita, talvez até esquizofrênica, mas sim, isso vai ajudar muito, tá? Então, por exemplo, está andando na rua e você do nada começa a pensar, né? Intencionalmente, tá? Não existe essa parada de pensar de maneira natural, pelo menos não no início. Isso faz parte de um processo muito maior. Mas, ó, tá andando na rua, aí você pensa, estou andando na rua, como que eu digo isso em inglês? Estou atravessando a rua. Como que eu digo isso em inglês?
Na medida que você vai colocando basicamente esses pensamentos, vai construindo essas ideias, você vai exercitando a tua mente, você vai acelerando basicamente o seu processamento de informações. Embora essa técnica não vai fazer com que você exercite a tua língua, vai exercitar uma outra parte cognitiva que é muito importante no processo de fluência, que é literalmente processar informações rapidamente. Então, esse é um modelo muito interessante para vocês colocarem em prática, né? Pensar sozinho, você está ali, sei lá, a devaneio e pense, como que eu diria isso em inglês? E essa frase? Vocês precisam ter isso em mente. É um exercício contínuo. Vocês não vão ter um resultado da noite para o dia, mas a fluência também não existe, né? Não é da noite para o dia. Da mesma forma que a academia não é da noite para o dia. E, beleza, a técnica do Crazy Talker não se resume a isso, tá? Isso aqui é só um exercício de processamento de informações. A técnica do Crazy Talker vai ajudar vocês, que é basicamente fazer isso que eu acabei de comentar, no entanto, em voz alta. De preferência em voz alta, tá? Você pensar vai fazer com que suas habilidades cognitivas se desenvolvam. Vocês vão processar melhor as informações, porque vocês vão criando contextos na mente, né? Mas o ideal é que vocês aí que estão assistindo façam isso abrindo a boca. Então, I am walking, I am working, I am watching. Então, abrir a boca, mesmo que pareça algo, eu falar sozinho, por isso que é Crazy Talker, que é o louco falante. Você tem que literalmente aceitar-se como louco e falar em voz alta. Você pode ensaiar na mente e falar em seguida, ensaiar na mente, fala em seguida. Na medida que o tempo vai passando, você vai processando informações com mais velocidade e em seguida você vai exercitando também o músculo da sua língua. A segunda dica é Random Story. A Random Story é, na verdade, uma coisa que eu criei. Eu nunca vi ninguém fazendo, tá? Mas, basicamente, você pode pegar 5 palavras completamente aleatórias, seja tree, árvore, car, carro, museum, museu. Aí coloca, não sei, street, rua. E, por fim, door, porta. Palavras aleatórias. E, com isso, você precisa colocar-se na obrigação de construir uma história que conecte esses elementos. A princípio, essa vai ser uma atividade à mão. Você precisa escrever. Mas, Vini, o que escrever tem a ver com fluência? Na verdade, tem tudo a ver. Porque na medida que a gente vai escrevendo, e especialmente seguindo esses pontos aleatórios e diferentes, esses vocabulários que não se conectam, nós vamos trabalhando o processamento de informações. E a fluência tem muito a ver com isso, né? De você literalmente estar preparado para o inesperado. Porque ser fluente não é falar de tudo que nós sabemos. E em muitos casos, nós vamos nos deparar com tópicos, assuntos e pessoas que falam de tópicos completamente divergentes. E se na sua mente você não consegue conectar as ideias, você trava nessa conversa. Você não consegue conversar, se comunicar com a pessoa que tem basicamente aspectos, sei lá, imaginativos diferentes. Então, o ideal é que você vai escrevendo e vai fazendo esse exercício, você vai melhorar o seu processamento de informação e, eventualmente, você vai melhorar também a sua fluidez, tá? Embora isso aqui não seja um exercício focado no músculo da língua, é um exercício que vai ajudar você cognitivamente. E você pode fazer e logo aproveitar esse momento para praticar. De que forma? Você pode pegar, sei lá, terminou a história, leia em voz alta. Pronto, é uma prática aí. Random Story funciona pra tudo. Top. A terceira técnica, e essa daqui, cara, vai exigir um certo vocabulário de você, sendo bem sincero, que é a Talk for a Minute. Talk for a Minute é literalmente uma técnica que eu aprendi uns anos atrás e que funciona muito. Você pega um cronômetro, coloca 60 segundos e escolhe um tópico aleatório para você discutir. Por exemplo, Talk for a Minute about your life. Fale 1 minuto sobre a sua vida. Você tem 60 segundos ali e você tem que falar o máximo de coisas que você conseguir durante 60 segundos. E aí você consegue metrificar o quanto eu consigo falar em 60 segundos sobre determinado tópico. E você pode mudar. Talk for a minute about your favorite movie. Fale 1 minuto sobre o seu filme favorito. O quanto eu consigo falar em 60 segundos. É um tipo de exercício que, primeiramente, vai ajudar no processamento de informações, porque uma conversa tende a ser muito acelerada, né? E vai fazer com que você consiga metrificar a sua evolução. Se eu estou falando pouco, na medida que eu vou exercitando, aprendendo novos vocabulários, eu vou entendendo o quê? Que eu preciso melhorar mais, eu estudo mais e melhoro. Então, você pode utilizar Talk for a Minute, essa técnica, para literalmente ali praticar consigo mesmo e colocar um tempo ali que vai te ajudar com uma métrica para você evoluir mais ainda. A quarta técnica é basicamente utilizar prompts, que são já
perguntas já feitas e você tem que responder essas perguntas como se você estivesse em um diálogo, né? Olha aqui a tela, basicamente. Nesse site aqui você consegue ver algumas perguntinhas. São centenas de perguntas que você pode passar aí respondendo. E essas centenas de perguntas vão ajudar você, primeiramente, a aprender novos vocabulários, porque as perguntas carregam vocabulários diferentes e você vai aprendendo a responder perguntas imprevisíveis. Essas perguntas imprevisíveis estão em todos os lugares do mundo. Quando você for conversar com uma pessoa sobre filmes ou sobre, sei lá, qualquer dinâmica, não sei. O mundo é assim, o mundo é imprevisível. Então, quando você vai respondendo esses prompts, você vai primeiramente aprendendo vocabulário, exercitando a sua língua. Lembre-se, responda sempre em voz alta. Se você não conseguir, escreva primeiro a resposta, depois fale em voz alta, mas a princípio o exercício precisa ser constante. Você precisa estar sempre focado em responder essas perguntas, porque essas perguntas são completamente inesperadas, são inimagináveis. Então você vai trabalhando o efeito surpresa, né? Porque a fluência também tem a ver com isso, de você ser capaz de falar sobre tudo, né? Ser fluido mesmo em tudo. O último, que eu já utilizei muito, mas cara, isso aqui é fenomenal. Essa técnica aqui é o ápice da esquizofrenia, que é if I were, se eu fosse. Eu me lembro de alguns anos atrás que eu estava no intermediário ainda e eu queria chegar a todo custo no avançado, e essa foi a técnica que eu mais utilizei, que é a técnica de me imaginar como uma pessoa. Então eu pensava, agora eu sou o ministro da Educação do Brasil e eu estou em um fórum internacional. Aí eu fingia na minha mente esquizofrênica que eu estava nesse fórum internacional e eu ficava me imaginando lá no fórum, como se eu estivesse dando uma palestra, como se eu estivesse, sei lá, em uma conferência. Então eu utilizava muito a minha imaginação para me pôr em lugares específicos, imaginando como eu me sairia naquele lugar, entendeu? Então, colocando outro exemplo aqui, agora eu sou um palestrante sobre, sei lá, economia, eu estou palestrando sobre economia. Beleza, eu vou fingir que eu sou uma pessoa palestrando. Dentro desse imaginativo, você vai conseguir levantar primeiramente seus pontos fortes e fracos. Você vai perceber os vocabulários que te faltam para manter a postura daquele personagem. Isso vai te ajudar também a trabalhar sua imaginação, fluidez e, novamente, vai trabalhar o efeito surpresa, porque você vai estar ali se colocando em posições inimagináveis, que provavelmente você não ocuparia, né? A não ser que você seja, sei lá, onipotente. Honestamente, essas técnicas já ajudaram centenas dos meus alunos e eu me incluo. Porque essas técnicas de verdade são as melhores que eu já encontrei nesses anos. Cara, se você conseguir aplicar pelo menos uma dessas técnicas na sua rotina, eu tenho certeza que você já vai ter ótimos resultados. Olha, esse é meu primeiro vídeo, então assim, me perdoe a emoção, eu tô literalmente aprendendo a mexer com o YouTube, eu sou péssimo nisso, mas eu prometo que eu vou melhorar. Agora, se você achou que essas dicas foram úteis pra você, não esqueça de comentar, não esqueça de curtir. E, cara, é isso, né? Se vocês se interessarem por algum tema relacionado à fluência ou qualquer outro tema específico, comente aí, deixe nos comentários que eu vou dar uma olhada com cuidado e eu vou me preparar para os próximos vídeos. É isso, tchau, tchau.